A graça e a paz a todos. Amém. Peço que os irmãos abram a palavra em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Versículo 1 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Amém. Até aqui por hoje, meus irmãos. Podem se assentar, todos. Então, Apocalipse 13, versículo 1. A palavra do Senhor diz: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças. Então aqui, João, ele está sobre a areia do mar, e tem esta visão. Ele vê, subindo do mar, uma besta. Começa a aparecer, então. Parece primeiro o quê? Se ela está subindo do mar. Primeiro, a cabeça, os chifres, por isso que ele começa descrevendo assim. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus chifres, 10 diademas. Sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi, depois vai descrevendo o corpo, né?
E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E quando nós vemos essa descrição completa, né, da besta, é interessante que aqui, quando ele escreve a aparência dela, diz que ela é semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, a sua boca como a boca de leão. E claramente isso aqui está fazendo uma referência a Daniel capítulo 7, onde nós já vamos, outro dia nós abrimos aquele texto, hoje nós vamos abrir novamente, mas antes de irmos lá para Daniel capítulo 7, que é para onde esse texto aqui, essa descrição desta besta está fazendo referência, está apontando, é interessante nós notarmos que esta mesma besta, ela também é descrita em outro momento no livro do Apocalipse. Só que com uma aparência um pouco diferente. Porque, vamos ver aqui um pouco adiante, em Apocalipse 17. Apocalipse 17, e versículo 3, diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui está falando de uma besta, e havia uma mulher montada em cima desta besta, e essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. E essa besta é dito que ela tinha cor de escarlata. Ou seja, qual é a cor da escarlata? É vermelha. É uma cor vermelha. Então, 7 cabeças, 10 chifres, aqui uma cor vermelha, cor de escarlata. Quando a gente vê a descrição do dragão, do próprio dragão, né, de Satanás, nós vemos lá no Apocalipse 12, agora voltando lá, Apocalipse 12, e versículo 3, diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Então, o que acontece? Num texto, nós temos a descrição ali, aquela aparência de leopardo, né, pés como de urso, boca como de leão, que o objetivo é fazer referência ao texto de Daniel, capítulo 7. Mas aqui, em Apocalipse 17, versículo 3, descreve essa besta com cor de escarlata, não menciona ali a aparência de urso, de leopardo ou de leão. Apenas menciona a quantidade de cabeças, de chifres e a cor, tudo apontando para uma semelhança com o dragão. Ou seja, para mostrar que essa besta, ela não apenas faz referência a Daniel 7, mas ela também faz referência ao próprio dragão. Porque o anticristo, ele, como nós vemos aqui, vamos continuar lendo aqui Apocalipse 13. Então descreve ali, daí diz assim, no versículo 2, né? A besta que viera semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de boca de leão. E diz assim, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Ou seja, essa besta está em completa identificação com o dragão. Então, num momento, a aparência dela, né, aponta para a aparência do dragão. No outro momento, né, para que nós possamos perceber a conexão que há com Daniel 7, faz referência àqueles animais que se levantam lá em Daniel 7. Mas vamos lá, vamos abrir agora em Daniel capítulo 7. Profeta Daniel. Capítulo 7. A gente vai ler vários textos aqui deste capítulo, não apenas, né, a descrição desses animais que surgem aqui. E os irmãos vão perceber como há uma conexão com este capítulo, né, 7 de Daniel, com o capítulo 13 de Apocalipse. Então vamos lá, capítulo 7 de Daniel, versículo 1 em diante, diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então o que estava sendo agitado?
o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Ou seja, assim como aquela besta lá em Apocalipse 13 sobe do mar, aqui esses 4 animais sobem do mar. E diz assim, ó, o primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Por quê? Aqui a gente vai ver que cada uma das características desses animais que se levantam aqui aponta para uma característica do próprio anticristo. O anticristo, ele não é, essa descrição da besta ali, Apocalipse 13, ela faz referência tanto a um reino, ao reino do anticristo, mas ela faz referência ao próprio anticristo, o homem. Porque senão poderíamos identificar apenas como um reino. Como um reino que virá. Só que o anticristo não é um reino. O anticristo é um homem. Ele é chamado o homem do pecado, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, o anticristo, ele é um homem. Mas a descrição, a besta e esses animais que surgem, não são apenas, né, aqui, né, porque essa profecia aqui em Daniel, ela tem um cumprimento duplo. Ela se cumpre parcialmente, assim como a gente vai ver que várias profecias têm cumprimento duplo. Aqui ela se cumpre parcialmente nos reinos da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma, se cumpre parcialmente nesses reinos. Mas vão se cumprir de maneira plena, e a junção de todos estes no reino final que vai surgir na Terra, o último reino que vai surgir na Terra, que é o reino do anticristo. E então nós vemos aqui, primeiro que é dito que ele foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Porque o anticristo, ele é um homem, ele é o homem do pecado. Depois, mais adiante, nós vamos abrir lá a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né, para lermos ali. Mas, vamos lá, continuando. Ó. Versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Ou seja, o anticristo, ele é dado a ele, é permitido a ele que faça guerra aos santos. E ele, de fato, vai fazer uma carnificina. Por isso que é o período mais, a grande tribulação. Por quê? Porque o anticristo vai ser permitido a ele fazer guerra aos santos e vencê-los, como nós vimos ali. E esse vencê-los é o quê? É vencê-los apenas no que tange ao aspecto material, físico. A carne, o corpo. Então, nesse sentido, o anticristo vai devorar muita carne. Muitos vão perecer fisicamente nas mãos do anticristo. Então, lembrando lá nós vimos, né, que a besta ela tem boca de leão, pés como de urso, e aqui nós vemos agora a característica, né, que também lá dizia, né, que ela tinha aparência de leopardo, né, versículo 6. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Olha que interessante isso. Porque cada um vai dizendo uma coisa diferente, né? Aqui é dito, e foi-lhe dado domínio. E ao anticristo, o que é dado? Nós vemos lá nós lemos no Apocalipse 13. Só abrir aqui novamente. É dito assim, ó, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Isso aqui é o que o dragão dá. Só que o dragão, ele tem, vamos dizer assim, soberania sobre a terra? Não. Quem de fato, ele é o Deus desse século, como fala, né? No texto lá em 2 Coríntios. Ele é
o príncipe deste mundo, mas no aspecto quê? Do mundo caído. Porque a terra, ela é do Senhor e toda a sua plenitude, e não de Satanás. E quem, de fato, tem autoridade de colocar reis, tirar reis e fazer o que quiser, é Deus, e não Satanás. Então, nós vemos lá em Apocalipse, por exemplo, né, tudo bem, aqui está escrito, o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Ou seja, aquilo que o diabo tem, ele deu ao anticristo. Só que, para que o anticristo possa, de fato, ter domínio sobre toda a terra, não é o diabo que vai dar isso para ele. É Deus quem dá isso para ele. É Deus quem permite que o anticristo tenha esse domínio. Quando é dito lá em Apocalipse 13, e versículo 7, diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quem é que permitiu ao anticristo fazer guerra aos santos e vencê-los? Deus. Não foi o diabo que permitiu. O diabo não permite nada nesse sentido. Deus é quem permitiu que fosse feita guerra aos santos e vencê-los. E diz assim, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Quem é que deu esse poder para o anticristo? Sobre toda a tribo, língua e nação. Não é Satanás. É Deus. Deus é quem deu esse poder, quem vai dar, né, esse poder a ele. Por quanto tempo? Por 42 meses. Como pouco mais adiante, no versículo 5, pouco antes, né, no versículo 5, né, deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Né? Toda vez que tem assim, deu-se-lhe, né, que não diz assim, o dragão, né, é porque esse deu-se-lhe, né, colocando um sujeito oculto ali, Deus quem é o sujeito da ação. Então, Deus ele vai dar poder ao anticristo apenas por 42 meses, ou seja, é um prazo bem específico, limitado, né, onde não existe possibilidade, né, de o anticristo conseguir por seus próprios meios, algum jeitinho de conseguir ter um tempo a mais, não. É 42 meses e ponto. E é 42 meses, ou seja, é exatamente o tempo que Deus determinou, nem um dia a mais sequer. Porque quem é que tem o domínio? Quem é que de fato é o soberano de toda a terra? É Deus. Então, isso é para que nós percebamos, meus irmãos, que por mais que será o tempo mais difícil para o povo de Deus nessa terra, que jamais houve, mas nada disso vai estar fora do controle do Senhor. Deus continua tendo domínio sobre tudo. Voltando lá para Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7 e versículo 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, mais uma vez, juntando aqui, esses dias a gente já fez isso, né? O primeiro animal, como o leão, tinha uma cabeça. O segundo, semelhante a um urso, também tinha uma cabeça. O terceiro, que era semelhante a um leopardo, tinha 4 cabeças. Aí nós sabemos mais aqui, dá 6. E esse último animal, uma cabeça também, 7 cabeças. Esse último animal tinha 10 chifres. Então, dá exatamente, né, a soma deles é a descrição da besta, né, que surge, que se levanta do mar, lá em Apocalipse 13. Esses 10 chifres, eles aparecem apenas
em uma das cabeças. Por quê? Porque são 10 reis que governam ao mesmo tempo, num só momento. Isso a gente vai ver mais adiante, né? Eu não vou me alongar hoje. Aliás, eu não vou entrar nos detalhes a respeito, né, desses 10 reis. Mas outro dia nós entramos nessa questão, né, com mais detalhes. Versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então aqui, a gente vê que no meio desses 10 chifres surge um chifre pequeno. Nesse chifre havia olhos, né, diz assim, como de homem. Então, mais uma vez, né, coloca esse foco, né, no homem. Ou seja, por mais que há aqui um reino, né, essa besta ela fala do reino do anticristo também, mas fala do rei desse reino, que é o próprio anticristo. Então, por isso, olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Essas grandes coisas que é dito que esse chifre pequeno fala, né, ou seja, que o anticristo falará, especialmente no que tange a ele se autoproclamar Deus e blasfemar contra o verdadeiro Deus. Versículo 11, Daniel 7:11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quando aos outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. O que nós vemos aqui é interessante como essa profecia que ela se mistura, né? O aspecto do passado e aquele que é futuro ainda. Porque quando nós olhamos no aspecto passado, né, os reinos da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma, um foi substituindo o outro. Só que quando nós vemos o surgimento da besta, no final, do anticristo, de seu reino, há uma junção de fato de todos eles ao mesmo tempo. Só que, tanto que nós vemos ali que esse animal é o quarto, né, onde há os 10 chifres, podemos dizer assim que é o reino principal, né, ele é desfeito. Mas agora, no versículo 12, diz assim: quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, só que o que acontece? Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Ou seja, dos reinos deste mundo, aquele que, de fato, o governo central, né, do anticristo vai ser completamente desfeito. Então, seja o país, o reino, independente do que for, que estivesse no domínio do anticristo, esse vai ser completamente desfeito. Os demais que estiverem nessa coligação com o anticristo,
porque afinal serão pelo menos, né, são 10 reis que darão poder à besta. Então são pelo menos 10 reinos. Os demais, como diz aqui, é tirado o domínio deles, todavia é prolongada a vida até certo tempo. O que isso aponta? Que justamente quando Jesus vier, ele vai reinar sobre este mundo, quando Jesus voltar. E vai reinar sobre o quê? Vai reinar justamente sobre os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo, como diz lá, quando é tocada a trombeta, né, a sétima, os reinos deste mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, não são todos os reinos que serão dizimados. Os reinos apenas, eles perderão o seu próprio domínio, eles não vão mais dominar, mas todo o domínio deles vai passar para Cristo. Por isso que é dito que é tirado o domínio deles, todavia foi-lhes prolongada a vida, porque aqueles que estarão, as nações, né, que estarão nessa terra, muitas delas permanecerão. Serão as nações sobre as quais nós iremos reinar, governar durante os 1000 anos. Então, esse prolongada vida até certo espaço de tempo é esse prolongamento que se dará durante o milênio. Aí, um pouco mais adiante aqui, nesse capítulo, versículo 17. Aliás, 16, já. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés do que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca, e falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre, olha só, irmãos, fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Então, aqui a conexão, né, muito clara, né, com Apocalipse 13, bem específica no cumprimento pleno lá em Apocalipse 13. E ele diz assim, ó, 22, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então aqui, meus irmãos, nós já temos já o final, a nossa esperança já.
Porque por mais que sim, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, durante 3 meses e meio, 3 anos e meio, né, durante 42 meses, o anticristo vai fazer guerra contra nós, contra os santos. Mas, findado o seu prazo, acabou para ele. O que vai acontecer com ele? O juízo será estabelecido. Nós, né, tiraremos o seu domínio. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai voltar, ele vai arrebatar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados, seremos juntos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Glória a Deus. E aí aquela batalha final contra o próprio anticristo, o falso profeta, Satanás, todos que estiverem levantados, serão contra o povo de Deus, serão completamente vencidos. Glória a Deus. Então vamos voltar lá para Apocalipse 13. Aí diz assim, versículo 3. Apocalipse 13, versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Quando é dito assim que vi uma das suas cabeças como que ferida de morte, isso aponta para o quê? Que é uma possibilidade que vai haver uma espécie de uma falsa ressurreição, um falso milagre de ressurreição aqui. Diz assim, ó, vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Não diz assim, ferida de morte. Diz como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E é interessante que aqui esse ferida de morte aqui, ela é essa chaga mortal e tal. Quando fala a respeito de Cristo, aqui, ó, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, diz assim, olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Vamos dizer assim, ó, como havendo sido morto. É muito semelhante, tá? Quando a gente olha assim no grego, né, a expressão com ferida de morte, né, uma das suas cabeças como que ferida de morte, sabe? É muito semelhante ali a expressão. Por isso que é uma espécie de simulação, assim, algo, né, parecido, querendo, é uma imitação, né? Satanás, ele está ali querendo justamente, aqui não é uma trindade, tá? Porque trindade, de fato, só existe, né, uma, que é o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui não é uma trindade, mas é uma falsificação, uma tentativa de imitar a trindade, de fato. O dragão querendo se colocar no lugar de Deus, o anticristo, né, de fato querendo se colocar no lugar de Cristo, né, ele é o anticristo, a besta. Né, e o falso profeta aqui, depois a gente vai adentrar, né, mas a gente pode fazer alguma conexão, não plena, tá, né, com o ministério do Espírito Santo, né, mas há sim algumas ligações, né, também. Mas voltando aqui, ele viu uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra está falando de quem? Dos ímpios. Né? Então os ímpios vão se maravilhar
após a besta. Vão seguir, então, a besta. Quando diz após, quer dizer que vão começar a seguir, vão começar a ir atrás, se tornarão seus seguidores. Tanto que diz assim, versículo 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha que coisa terrível a imitação de Satanás, aquilo que ele tentando usurpar, o lugar de Deus desde o princípio. Primeiro a gente ouve lá em Isaías, ele querendo se assentar acima das nuvens e tal. Vamos abrir ali, Isaías 14. Isaías 14 e versículo 12. Diz assim, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E é exatamente o que vai acontecer após a vinda de Cristo. Ele vai ser lançado no inferno, no mais profundo do abismo. Só que antes disso ele vai tentar, que o seu trono, não nos céus, mas pelo menos aqui na terra, ele vai tentar estabelecer o seu trono, uma adoração, querendo ser tudo, querendo se fazer semelhante ao Altíssimo. E aí, assim como a gente vê na Escritura, que nós devemos, assim como nós honramos ao Pai, nós devemos honrar ao Filho. Quem não honra ao Filho também não honra o Pai. Então a gente vê que, olha que coisa terrível, os testemunhos de Jeová, eles adoram somente quem? Somente o Pai. E rejeitam o Filho, eles não adoram, eles não fazem louvores a Jesus ou algo assim. Eles só adoram, segundo o que eles falam, a Jeová. Só que Jeová é a Trindade. Jeová não é só o Pai. Jeová é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então o Jeová que os testemunhos de Jeová adoram não é o Jeová da Escritura. Assim como o Jesus que é pregado no Espiritismo e por muitas seitas por aí afora, não é o Jesus das Escrituras. Então o Jeová dos testemunhos de Jeová não é o Jeová bíblico, não é o Jeová da Escritura. Nós é quem de fato somos as verdadeiras testemunhas de Jeová, por assim dizer. Do verdadeiro Jeová, não desse falso Jeová que eles criaram para si. Agora, aqui, o que a gente vê? Está ali o dragão recebendo adoração, mas também a besta, o anticristo, recebendo adoração também. Então, ambos ali sendo adorados. A besta se autoproclamando como Deus. E ela mesma, esse homem do pecado, servindo também a um Deus. Porque lá em Daniel a gente vê as profecias sobre o anticristo em Daniel, que o anticristo ele vai servir a um Deus desconhecido, diz assim. Um Deus que os seus pais não honraram e tal. Então, ou seja, o próprio anticristo ele vai estar servindo, ele vai estar adorando ao dragão, a Satanás. Mas a terra que vai estar seguindo após a besta vai estar adorando tanto ao dragão como ao anticristo, tanto a Satanás como a besta. Então, a religião que vai se tornar mundial, não sei se ela vai ter esse nome, não sei como é que vai ser, porque quando fala aqui, vamos lá, versículo 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Será que o nome que vai estar sendo chamado naquele momento vai ser dragão? Pode ser, mas pode ser que o nome venha a ser um nome mais bonitinho. A besta, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Será que a frase que as pessoas vão falar vai ser literalmente isso? A besta? Pode ser. Mas pode ser que
né, que o anticristo ali tem um nome, quem sabe o nome ali todo, né, pomposo, e eles, quem pode ser assim, quem vai ser semelhante a este? Nós se identificamos, né, como a besta. Nós é a besta, é o anticristo. Mas o nome com o qual o mundo vai estar, né, servindo a ele, adorando a ele, pode ser esses próprios nomes aqui, mas também podem ser outros, nada impede, né? Agora, continuando aqui, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Né? Por que as pessoas vão estar falando isso, né? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Porque justamente aqui é o início do governo do anticristo, mas do governo em que sentido? Não que ele não tenha governado antes. Pode colocar aquele esquema da cronologia ali. Olha só, nós temos aqui um período de 7 anos. E nós já vimos que, segundo aquela profecia lá em Daniel, sobre as 70 semanas, né, essa aqui descreve a última semana. Semanas de anos, né, são 7 anos. E o anticristo ele se levanta aqui, ó, no início. Só que é dito que ele tem autoridade, foi lhe dado, né, poder para agir por 42 meses. Não é dito que por 7 anos, mas por 42 meses. Só que então qual é a questão? É que esse poder que é dado a ele por 42 meses é no sentido de sobre toda a terra. É esse poder que é dito assim, ó, e Deus lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Quando é que o anticristo vai ter poder sobre toda a tribo, língua e nação? Aqui, ó. Não é durante todo o período. É apenas neste período aqui. Aqui é que finalmente ele tem poder sobre toda a tribo, língua e nação. E é por isso que o período de paz, prosperidade, que dizem que o anticristo vai tentar promover, vender, ele não acontece aqui. Porque aqui ele não tem nem o poder sobre todos para poder oferecer isso. É apenas aqui que ele tem o poder que foi dado a ele. Agora, pode manter aí, né? Pode deixar um pouquinho aí que... Então, o que acontece? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Se fala quem poderá batalhar, tipo assim, dá a entender o quê? Uma resposta negativa. Né? O mundo vai estar achando que ninguém pode batalhar contra a besta. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Por quê? Porque nesse primeiro momento aqui, nós temos guerras. Lembra, por exemplo, um dos selos que é aberto? O cavalo vermelho. Quando é que acontece? Aqui, ó. Nós temos os selos aqui. O cavalo vermelho é o segundo selo. Acontece nessa primeira metade aqui. Então nós temos guerras aqui nesse primeiro momento, nessa primeira metade da semana. E uma guerra mundial, de proporção mundial. Quem é que sai vitorioso dessa guerra? E que passa a ter domínio sobre o mundo inteiro? O anticristo, a besta. Então, uma vez que ele vence as batalhas que há aqui no primeiro momento, por exemplo, a batalha que vai acontecer no período do selo, né, do segundo selo, na abertura do segundo selo, ele se torna o vencedor dessas batalhas que acontecem aqui. Então, quem poderá batalhar contra ela? É a pergunta que vão fazer. Porque foi aquele que saiu vencedor. Mas, quem é que estava atormentando o mundo? Pelo menos na visão do mundo, dos ímpios. Nesse primeiro momento aqui, os 2 profetas, as 2 testemunhas, Moisés e Elias, estavam atormentando as nações. E aí, a besta que sobe do abismo, que é o mesmo, né? O anticristo. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz aqui, uma vez que ele tem o início do seu poder, ele mata as 2 testemunhas. Então, uma vez que ele foi aquele que, aos olhos do mundo, conseguiu vencer aquelas 2 testemunhas, porque antes, qualquer um que tentasse fazer alguma coisa contra elas, o que acontecia? Fogo, devorava. Ninguém podia matar as testemunhas. Elas, durante 3 anos e meio, durante 1.260 dias, elas profetizam e ninguém pode fazer nada contra elas. Mas aí, no final do período, a besta
vai lá e mata elas. Então, uma vez que a besta consegue vencer as guerras, consegue matar as testemunhas, qual é a conclusão que os ímpios chegam em relação à besta? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, o mundo fica impressionado, né, com o anticristo, com o seu poder. Pode tirar. Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então aqui nós vemos, né, período que vai ser esse poder, esse domínio completo, né, da terra pelo anticristo, 42 meses. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, o que remete lá para o que a gente já leu lá em Daniel, capítulo 7. Né? Só que olha só o que acrescenta aqui, ó, no versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome que, na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, né, a primeira coisa que nós falamos é o quê? Pai nosso, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que Jesus nos ensinou a orar é aquilo que o anticristo, ele já vai ser a primeira coisa que ele vai fazer. Ele vai abrir a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do quê? Do seu nome. Na sequência, e do seu tabernáculo, ou seja, do santuário de Deus, né? Vê tanto, né, há momentos em que fala do templo, né, de Deus nos céus, aqui fala do tabernáculo. Né? Por quê? Porque, de fato, tanto o tabernáculo como o templo, né, que haviam, eles apontam para este santuário de Deus nos céus. E dos que habitam no céu. E aqui o que habitam, né, é no sentido que tem o seu tabernáculo no céu. Porque o habitam, o verbo habitam aqui, ele tem a mesma raiz da palavra tabernáculo. Então, da mesma forma, quando lá em João nós vemos Jesus, né, que ele habitou entre nós, né, e podemos traduzir como ele tabernaculou, né, ele estabeleceu o seu tabernáculo entre nós, João capítulo 1, aqui é o mesmo verbo. Quem são aqueles que habitam no céu? Quem são aqueles que estenderam seus tabernáculos, né, no céu? Pode ser os anjos? Sim, mas eu digo que é principalmente os santos. Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Principalmente estes. Então o que a besta vai estar fazendo? Vai estar fazendo guerra contra os santos. E aqueles que já morreram, ela vai estar zombando. Então imagine, meus irmãos, que terrível que vai ser o anticristo, ele perseguindo o povo de Deus e ao mesmo tempo, né, zombando da nossa esperança. Devem estar lá no céu e tal, né, e fazendo toda uma ironia, né, zombando de nós, né, daqueles que estão, né, como diz aqui, dos que habitam no céu. Ele vai estar blasfemando também dos que habitam no céu. Zombando, né, do martírio, né, daqueles que foram mortos pela sua fé, vão estar sendo zombados, né, diante, né, de todos. Então aqui vai haver também essa zombaria, né, essa blasfêmia também, né, contra os santos, né, que já morreram. Versículo 7. E tudo isso com qual objetivo? De tentar remover a esperança daqueles que ainda creem no Senhor aqui na terra e de demover qualquer, né, chance, ele vai tentar pelo menos, né, de que outras pessoas venham a se converter nesse período. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, aqui a gente isso aqui já ficou bem né, estabelecido, então, né, esse domínio que ele tem sobre o mundo inteiro, né, essa guerra que ele faz contra nós, contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Mas todos quem? Os que habitam sobre a terra. Aqui vai descrever, porque os santos vão estar ainda habitando sobre a terra. E vão ter muitos santos vivos quando o Senhor Jesus voltar.
que serão não ressuscitados, mas transformados. Esses habitam sobre a terra, só que aqui diz bem claramente, quem é que vai estar adorando a besta? E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa frase aqui, no grego, tá? Quando fala assim, ó, desde a fundação do mundo, ela pode fazer referência tanto aos nomes que não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, como ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. De fato, pode haver essa referência dupla aqui. Por mais que num primeiro momento... Não, mas aqui tá bem, né? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sim, com certeza é isso, tá? Com certeza está fazendo referência ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos lá, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Nós vemos, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo... Deixa eu ver, acho que capítulo 1 ainda. 1 Pedro 1, e versículo 9... 19 e 20. 1 Pedro 1, versículos 19 e 20. Diz assim, ó, mas nós somos resgatados, né, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, o sacrifício de Cristo, ele já estava ordenado, já estava planejado desde antes da fundação do mundo. Nós vemos, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, como também nos elegeu nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo. Então fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele diz assim, ó, como também, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então percebam que aqui é uma linha contínua, que assim como a eleição se dá antes da fundação do mundo, a predestinação aqui, que fala no versículo 5, nos predestinou para filhos de adoção, se dá antes da fundação do mundo, mas percebam que o plano de redenção também se dá antes da fundação do mundo, porque é tudo uma linha que é contínua nesse texto, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, por que nós somos aceitos? Por que nós somos feitos agradáveis a Deus no amado que é Cristo? É por causa do sangue que ele derramou por nós. Então, assim como existe uma eleição desde antes da fundação do mundo, existe já um plano de salvação desde antes da fundação do mundo, e existe também um livro da vida desde antes da fundação do mundo. E também aqui nós vemos, por exemplo, aqueles que irão adorar a besta são quem? Adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que é dito mais adiante, lá em Apocalipse 17 e versículo 8? Olha só, Apocalipse 17, 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo,
se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. O sentido aqui de algumas expressões desse versículo eu vou explicar quando chegarmos no capítulo 17, mas percebam aqui a conexão com o texto e como, né, menciona que aqueles que vão se admirar vendo a besta, aqueles que serão os adoradores da besta, que seguirão a besta, são aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Continuando. Se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse 13, 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Paciência. O que é paciência, meus irmãos? Paciência na Escritura. Tá? Vamos deixar bem claro aqui, que não é só paciência na Escritura. É a capacidade de suportar, de aguentar firme, de perseverar. Então aqui está a paciência e a fé dos santos. Ou seja, o povo de Deus, os santos, eles são pacientes em meio à tribulação. Qual é a característica, então, que nos define como santos, especialmente se tivermos que enfrentar esse período da grande tribulação? É o sermos pacientes e mantermos a fé. E isso implica em quê? Que aqui nós temos, praticamente, tanto um princípio de Deus, como isso também é uma espécie de promessa, meus irmãos. Se alguém leva em cativeiro irá. Ou seja, se nós formos levados em cativeiro, nesse período da grande tribulação, nós precisamos resistir, nós precisamos lutar contra estes que nos levarão em cativeiro. Eu já vou responder a pergunta. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Então a besta vai estar fazendo guerra aos santos, e é dito aqui que vai vencê-los. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Nós vamos matar de volta a espada nesse contexto? Não. Nós não vamos. O que é dito lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 18. Em diante, diz assim, Romanos 12, 18 ao 21. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível. Mas, nesse tempo da grande tribulação, os homens vão estar querendo, os ímpios estarão querendo paz conosco, os seguidores da besta estarão querendo paz conosco. Da parte deles, não. No que depender de nós, nós teríamos paz. Mas uma vez que aqueles que seguirão a besta não vão querer ter paz conosco, mas farão guerra, né, a nós. Aí é dito assim no versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira de quem? A ira de Deus. Mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então não vai caber a nós, meus irmãos, darmos o troco. Não pelo menos num primeiro momento. Se o Senhor quiser nos permitir participar após a vinda e após já estarmos em corpos glorificados e tudo mais, eu até entendo por algumas profecias que até haverá a nossa participação. Mas, e isso a gente vai ver mais adiante, quando chegarmos lá no capítulo 19 de Apocalipse. Mas, por hora, né, enquanto nós estamos nesse corpo, neste tempo, e se tivermos que enfrentar o período da grande tribulação, precisamos lembrar, meus irmãos, lembrem-se dessa passagem, meus irmãos. Porque pode ser que
que muito em breve começa esse período. E se todos nós aqui tivermos que enfrentar esse período, nós vamos precisar lembrar dessas passagens, irmãos. Olha só, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós precisamos então fazer o quê? É isso aí. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Nós esperamos no Senhor. Quem é que vai retribuir cativeiro sobre quem nos colocar em cativeiro? O Senhor. Quem é que vai retribuir espada sobre aquele que, porventura, possa ter matado algum de nós com a espada? O Senhor. É dito como, o Senhor é descrito, né, na sua vinda, como montando num cavalo branco e da sua boca sai uma grande espada, justamente para ferir com ela todos aqueles que tiverem ferido o povo de Deus. Versículo 11 diz assim, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então aqui nós temos essa segunda besta aqui que nós podemos identificar claramente como o falso profeta. Tá? Esse aqui ele é o falso profeta. E eu quero chamar a atenção aqui para um aspecto, meus irmãos. Jesus falou que surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas. E, de fato, ao longo dos tempos, né, inclusive nos nossos dias, têm surgido muitos falsos cristos e falsos profetas. Antes de Cristo, surgiram, e mesmo depois, surgiram profetas verdadeiros? Sim, é óbvio. É óbvio que surgiram profetas verdadeiros. Moisés era um profeta. Abraão era um profeta. Enoque era um profeta. Isaías, Jeremias e tantos outros eram profetas. No Novo Testamento nós temos ali vários profetas. João o Batista, nós temos Ágabo. O próprio Paulo era profeta. Os apóstolos também podemos, né, designá-los como profetas. E haviam outros profetas também. E aquele que tem o dom de profecia, recebido da parte de Deus, num sentido um pouco diferente, não vou adentrar nesse aspecto, dessa diferenciação, mas também na Escritura, né, é chamado de profeta. Mas agora, então existem aqueles que são profetas, verdadeiros, e existem os falsos profetas. Só que na Escritura, especialmente lá na lei de Moisés, falava de um profeta diferente. E que o povo judeu aguardava. E eles chamavam esse de o profeta. Tinha um O na frente. Esse profeta era um profeta único, diferente de todos os outros. Ele não era mais um profeta, por mais que fosse verdadeiro. Ele era o profeta. Quando eles chegam diante de João Batista, eles perguntam, tu és o Cristo? Eles, não sou. Tu és o profeta? Não sou. Agora, João não era profeta? Profeta ele era, mas ele não era o profeta. Então, da mesma forma como existiram muitos profetas verdadeiros, mas eles não eram o profeta, eles eram apenas profetas de Deus, mas não eram o profeta, também existem muitos falsos profetas, mas que não são o falso profeta. Existe aquele que vai surgir nos tempos finais, que é o falso profeta. Esse é um único. Esse é um diferente dos demais. Esse é o falso profeta. Ele está além dos demais. É um cumprimento específico. Assim como a profecia do profeta
se cumpre em quem? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o profeta. Mas em oposição a Cristo, nós vamos ter nos tempos anteriores à vinda de Cristo, e aquele que vai estar autenticando, vamos dizer assim, o reinado da besta, do anticristo, vai ter o falso profeta. E esse falso profeta é esta besta que sobe da terra. Este aqui é o falso profeta. Que ele é diferente dos falsos profetas no plural, assim como Jesus, sendo o profeta, é diferente dos profetas, que por mais que eram profetas de Deus, mas não eram o profeta. E também os falsos profetas, por mais que são falsos profetas, eles não são o falso profeta. Esse é um falso profeta, que ele é diferente, ele é o falso profeta. Da mesma forma como em relação a Cristo. O que é Cristo, meus irmãos? Cristo é o Messias, é o ungido. Houveram antes ungidos antes de Cristo? Sim. Davi era um ungido. O próprio Saul era ungido, né? Davi, como eu vou estender a minha mão contra o ungido do Senhor? E assim, cada um dos reis, né, de Israel eram ungidos. Ou seja, a mesma palavra. A palavra no hebraico para ungido é Messias. Só que agora, por mais que eram Messias, eram ungidos, mas eles não eram o Cristo, eles não eram o Messias. Jesus era o Messias, Jesus foi o Messias. Então Jesus, ele é o profeta, Jesus é o Cristo, o Messias. Diferente dos Messias que tinham vindo antes, dos ungidos que haviam tido antes. Mas da mesma forma como existiram, então, Messias, ungidos, né, esses reis, mas por fim chega aquele que é o Cristo, o Messias, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Também existem anticristos, falsos cristos, mas por fim vai haver aquele que é o anticristo, aquele que é o falso Cristo, que é a besta, a primeira besta que a gente já viu aqui. E a segunda besta, que sobe da terra, tinha 2 chifres semelhantes ao cordeiro e falava como o dragão. Esse é o falso profeta. Diz assim, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Então ele exerce o poder do anticristo na sua presença. Ou seja, é junto, eles estão juntos um com o outro. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Só para os irmãos entenderem, aqui descreve um, depois descreve o outro, mas o tempo onde eles estão atuando é o mesmo. Tá? Eles estão atuando no mesmo tempo, não é que atua um e depois atua o outro. Não, ambos estão atuando conjuntamente. Tá? Faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, o falso profeta, ele vai promover a adoração ao anticristo. Versículo 13, faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Ou seja, algo semelhante ao que Elias fez, algo semelhante ao que as próprias testemunhas vão fazer. E ele vai com isso, né, tentar mostrar que, elas tinham, as testemunhas ali que acabaram de morrer, elas tinham poder, mas aquilo que elas faziam de fazer descer fogo do céu, de queimar aqueles que... Isso aí eu também faço. E até fogo do céu vai fazer descer a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, que tinha a ferida da espada e vivia. Então, olha que interessante isso, né? Como quando faz essa menção do falso profeta, a relação dele, do falso profeta com o anticristo, sempre é em que ponto? A primeira besta, o versículo 12, cuja chaga mortal fora curada. Depois, no versículo 14, né, dizendo que habitam na terra que fizesse uma imagem, a besta que tinha ferida da espada e vivia. Então percebam como esse aspecto, né, de como que passar pela morte e reviver do anticristo vai ser algo que vai ser enfatizado. Por isso que é dito que vai ser realizado um embuste ali de uma falsa ressurreição.
para tentar, né, quem sabe até emplacar que ele seja o próprio Cristo, né? Ou seja, o falso Cristo, propriamente. Né? E então ele engana os que habitam na terra com sinais que foi lhe permitido que fizesse na presença da besta. Então aqui fala de sinais. Tá? E aqui eu quero pedir para os irmãos abrirem um último texto que a gente vai abrir antes de finalizarmos ali, que é 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 em diante. Diz assim, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 em diante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, não vai acontecer, né, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem do pecado, filho da perdição? O anticristo, a primeira besta, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que o detém? O que o detém é o que a gente viu já no culto passado, Apocalipse 12. Miguel se levanta, expulsa o dragão de lá. Então Miguel estava fazendo o que aqui na terra antes? Detendo o anticristo, Miguel e seus exércitos. Então no mundo espiritual, quem Deus designou para estar enfrentando a Satanás, ao anticristo, é Miguel e seus anjos. Então Miguel se levanta, sobe aos céus, batalha contra Satanás e seus anjos. Satanás, então, é precipitado na terra, sabe que tem pouco tempo, e aí, então, dá o seu poder à besta, e por isso que acontece, né, o período da grande tribulação. Agora, versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Tu vê, o mistério da injustiça, né? Ou seja, o que é isso? É justamente, né, que quando fala lá que o anticristo, né, lá João fala que o anticristo já estava no mundo e tal, né? Ou seja, esse espírito do anticristo já estava atuando, é a mesma referência aqui, daquele espírito do anticristo que já estava atuando no mundo, do qual o apóstolo João fala, é o mesmo que fala aqui, né? Porque já o mistério da injustiça opera, somente é um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então o anticristo vai ser desfeito, vai ser aniquilado na vinda do Senhor. Aí olha só o versículo 9. A esse quem? O anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, é segundo a operação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, Satanás vai dar poder ao falso profeta para estar operando sinais e prodígios de mentira para dar autenticidade ali e conduzir as pessoas a adorarem o anticristo. Versículo 10, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, meus irmãos, amem a verdade. Amem a verdade. Acima de qualquer outra coisa, acima do pecado, não amem o pecado, amem a verdade. Acima de si mesmos. Não amem mais a vocês mesmos do que a verdade. Amem mais a verdade. A verdade é quem? A verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Uma vez que não amaram a verdade, Deus envia a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
E voltando lá para Apocalipse 13, para finalizarmos, diz assim, e engana, olha só, Apocalipse 13, 14. Eu vou ler desde o 13 já, né, só para relembrar aqui os sinais. Né? Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha ferido a espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Sobre esse aspecto aqui, meus irmãos, eu vou fazer o seguinte. Domingo que vem, eu vou dar continuação. Né? Eu já não tinha lido, né, no início do culto, do 16 em diante, mas eu vou dar continuação. Na verdade, eu quero, né, poder falar um pouco melhor aqui sobre esse versículo 15, e tanto por causa do tempo hoje, né, também, eu vou dar continuação, então, a partir do versículo 15, no domingo que vem. Tá? Então, a gente vai, né, concluir, né, por hoje né, aqui, já. E aí, então, semana que vem a gente dá continuidade do versículo 15 em diante e parte do capítulo 14, né, também, de Apocalipse. Amém, meus irmãos?